Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Virgínia Firpe, trabalho na BCP, sou coordenadora da comunidade da construção. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui conosco e dizer que hoje a gente está trazendo um tema diferenciado, um tema muito solicitado e no qual ainda existem muitas dúvidas no mercado. Então, essa é a oportunidade para vocês tirarem as dúvidas. Os nossos convidados de hoje são o Ângelo Juste e o Rafael Pilege. Os dois vão vir falar aqui para nós como as argamassas estabilizadas elas estão se consolidando no mercado, qual o diferencial e como elas têm se tornado uma solução construtiva competitiva. Eu queria deixar só um recadinho. A comunidade da construção está com seus canais ativos, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho e também receber as notícias das próximas lives que nós faremos, nós estamos fazendo uma live aproximadamente a cada 15 dias. Então, assim, quem quiser e tiver interesse de entrar lá no canal para conhecer, no YouTube tem todas as lives que já se passaram, então tem o vídeo das outras lives para quem quiser assistir. E para ficar conhecendo as notícias, nos sigam lá no Instagram e no Facebook. A Comunidade da Construção é um projeto bastante consolidado, nós temos atividades dentro da comunidade, dentro desse projeto, há aproximadamente 18 anos. A comunidade surgiu no Brasil e aqui em BH em 2002, e nós sempre trabalhamos para que os sistemas à base de cimento e o mercado estejam cada vez mais estruturados e mais fortes. Então, lá no Instagram nós temos um linkzinho chamado Linktree, e quem quiser acessar o link para poder conhecer mais dos nossos ativos, tem vários materiais de ativos passados da comunidade lá, fique à vontade. É um prazer ter o Rafael e o Ângelo aqui. Eu gostaria, cada um deles vai fazer uma introdução e todos podem ir colocando as suas perguntas no chat. Nós vamos fazer hoje a nossa live num modelo bastante bate-papo, bem parecido com uma prosa com especialista. Foi até uma piadinha que nós fizemos ontem, mas é bem isso. É um bate-papo entre a gente. Então, o Ângelo e o Rafael estão aqui para responder as nossas dúvidas e para poder trazer aquilo que a Argamassa Estabilizada está fazendo no mercado. Com dois especialistas bastante envolvidos com o tema, eles estão trazendo a experiência deles para nós. Então, deixem já suas perguntas aí através do chat. Essa live vai ficar gravada no YouTube como todas as outras. Então, quem não tiver a oportunidade de ver a live inteira vai estar salva lá. Passar a palavra para o Ângelo e para o Rafael, para que eles possam fazer uma breve apresentação aí para nós. Boa tarde, meninos. Muito obrigada pela presença, viu? Muito bem. Quem começa, Ângelo? Eu ou você? Bom, a Virgínia, agradecendo aí o convite, né? Sempre é um prazer conversar sobre assuntos que são de relevância nacional. A área de argamassas, apesar de representar em torno de 30% a 40% do consumo de cimento brasileiro, ainda é uma área muito carente de difusão das boas práticas, né, e de tecnologias mais produtivas para os seus processos de aplicação. A Argamassa Estabilizada vem muito nessa rota, né, de discussão ligada à produtividade e controle de qualidade. Acho que um pouco da ideia hoje é discutir o que tem sido feito, prós e contras, né, com uma visão bem prática aplicada, uma visão também conceitual, que a gente possa aí somar com vocês nos conhecimentos para que vocês levem para suas decisões, para suas obras, né?
Eu agradeço o convite e agora é a vez do Ângelo se apresentar. Bom, boa tarde a todo mundo. Virgínia, mais uma vez agradecer o convite aí da PCP, de Minas. A gente já esteve aí algumas vezes, é sempre um prazer estar com vocês, né? E hoje mais ainda com o professor Rafael Pileggi aí, um grande amigo, uma pessoa que é muito um estudioso aí do assunto e que tem feito muita pesquisa aplicada nos laboratórios lá da Poli. E eu sei que a gente tem esse tema da argamassa estabilizada é um tema que eu tenho certeza que a gente não vai esgotar esse assunto hoje, né? Esse é o objetivo, né? Mas eu tenho certeza também que a gente pode tentar, isso aqui é mais um passo no sentido de transformar esse produto, ou de entender esse produto e fazer com que ele seja aplicado de uma forma mais segura possível para todo mundo, né? A gente conhece o uso dele no Brasil já há algum tempo, em outras regiões, né, principalmente no Sul, né? No Sudeste, algumas já têm um uso também, aqui no Nordeste, menos, né? Só para me apresentar, para quem não conhece, eu sou engenheiro civil, e atuo aqui no Nordeste, em Recife especialmente. Então, eu tenho uma experiência maior de aplicação aqui para cima, e sei que aqui a experiência com o uso desse produto ainda é menor do que em outras regiões, mas, por outro lado, a gente estuda isso, né? Já fizemos algumas viagens para tentar entender melhor como é que funciona essa técnica. Sei que existem muitas vantagens na aplicação da argamassa estabilizada, mas sei que também, por outro lado, é preciso que a gente tenha muitos cuidados, porque engenheiro civil, né, Pileggi, eu sei que você não é civil, mas você está nessa área e vendo como é que funciona, então, às vezes, o cara fala de uma novidade, o cara quer chegar amanhã e já quer começar a aplicar um negócio achando que é a melhor coisa do mundo, e aí acaba dando uma zica, dando um problema, e aí, como se fala na gíria, queima o filme do produto e do sistema. Então, acho que a gente tem responsabilidade para fazer essa coisa, para que isso não aconteça, né? E aqui, Virgínia, só para deixar claro, não tem ninguém, nem eu, nem o Rafael, a gente está aqui para defender nem A, nem B, nem C. A gente está aqui só para falar do que a gente, dentro da nossa limitação de conhecimento, do que a gente conhece sobre os produtos, né? Não tem aqui compromisso com nenhum fornecedor, com nada disso. A gente está aqui para tentar falar um pouco do que a gente conhece, né? Tanto de vantagens como de dificuldades também. Né, dizer a todo mundo, para finalizar minha introdução aqui, que esse programa da Comunidade da Construção é um programa em que eu confio muito e eu acho que dentre os programas que eu conheço espalhados pelo Brasil, é o que mais funciona, porque já vão 18 anos, então quando eu falo com a Virgínia com a maior clareza, porque a gente já não é de hoje, não é a primeira vez que eu estou fazendo um trabalho com a Virgínia, nem com a Márcia que está aí no background, né? A gente já fez outros trabalhos pela comunidade da construção, que tem no Brasil todo. Então, é uma grande oportunidade de reunir academia, reunir construtor, que é quem aplica, né, e fornecedor. Então, quando você junta essas três peças, é difícil a gente conseguir, de qualquer outra área, não só a construção civil, em qualquer área, você conseguir reunir quem estuda, quem aplica e quem fabrica, é raro, né? E aqui é um grande momento que a gente está com todo mundo junto. Claro, hoje a gente está aqui, são duas pessoas que a gente não é fornecedor, mas no chat tem aí um monte de fornecedores, provavelmente. Então, é uma grande oportunidade da gente difundir conhecimento dentro das nossas limitações, é claro. Então, mais uma vez, Virgínia, obrigado e vamos lá, vamos conversar sobre o assunto. Ô, Ângelo, agradeço aí pelo carinho, tanto seu quanto do Rafael, mas, assim, a gente fica extremamente grato com essa fala sua. A Comunidade da Construção foi um projeto criado com muito carinho, você participou da maturação e do crescimento desse projeto, e ela trabalha muito aquela questão do trabalho em rede, né, Ângelo? Onde você tem toda a cadeia ali envolvida com o intuito do produto final ser bem feito. O intuito é que no final saia bem feito. Então, aí a gente pensando nas argamassas, as possibilidades que as nossas argamassas têm, que elas, as oportunidades e as possibilidades de aplicação em fachada, interno, e qual que é a importância para o sistema como um todo. A argamassa ela tem um papel fundamental, até mesmo para o atendimento aos requisitos da norma de desempenho. A gente vê que quando você pensa as vedações sem argamassa, você tem resultados realmente diferentes, principalmente quando se pensa aí na térmica e na acústica. Então, e aí voltando para a argamassa estabilizada, não sei se todo mundo que está aqui tem um conhecimento do que é estabilizada,
mas a argamassa estabilizada é aquela argamassa usinada, ela vem da usina pronta, e ela tem a possibilidade de ser aplicada num tempo mais longo, que pode ser de, acredito eu, de 24 horas até 72, não é isso, meninos? Vocês poderiam falar um pouquinho mais para nós o que seriam essas argamassas estabilizadas? Bom, fundamentalmente, é isso que você falou, é um produto que ele já vem pronto, né, e ele é cercado de alguns aditivos, depois o Piled pode comentar um pouco melhor sobre esses aditivos, e ele tem essa grande vantagem de permitir que sua utilização seja feita por um período de até 72 horas, dependendo da formulação, né? Então, como eu falei anteriormente, esse produto aqui no Brasil, ele já vem sendo utilizado, sobretudo no sul do país, e eu costumo até comentar um negócio interessante, Pilege, que nos SBTAs, né, para quem está vendo aí, que talvez não conheça, o Fórum Brasileiro de Tecnologia das Argamassas, né, é um evento que a gente tem aqui no Brasil já desde o século passado, né, acho que o primeiro foi em 95, se não me engano, e aí eu me lembro que quando começou a surgir alguns artigos sobre argamassa estabilizada, eram muito poucos, né, isso há 8 anos, talvez, né, e aí a coisa começou a aumentar e todos os artigos concentrados no sul do país, né, Santa Catarina, principalmente, Paraná, Rio Grande do Sul. E aí a coisa foi aumentando. No evento de São Paulo, que foi há 3 anos, a gente já teve uma mesa redonda sobre o assunto para ver como a coisa cresceu. E agora a gente tem uma situação assim no último evento, lá em Goiânia, a quantidade de artigos apresentados sobre isso foi realmente grande. Então, a gente tem uma aplicação muito grande, realmente, desse sistema no Brasil hoje, mas ainda tem muito que avançar. Sim. Você quer complementar mais alguma coisa, Pilege? Eu gostaria de dizer 2 coisas em relação a esses comentários do Ângelo. Assim. Primeiro, a argamassa estabilizada, a argamassa usinada, não é algo que é novo em... Opa! Alô? Alô? Eu acho que, Oi, voltei. Rafael, a gente parou de te ouvir. Você pode repetir? Tem dado umas congeladas e fica 10 segundos e volta, assim, mas vamos lá. A argamassa é algo que existe desde o pós-guerra, né, estabilizada, para diferentes usos, né, assim, o primeiro grande foco das argamassas estabilizadas em escala mundial sempre foi a argamassa de assentamento. No Brasil você tem ciclos, né, da tecnologia chegando, né, nós estamos vivendo, talvez o Ângelo descreveu esse ciclo recente, que seria o segundo ciclo, né, que é onde a maturidade da tecnologia já avançou bastante, permitindo que ela escale bastante no mercado. Eu queria fazer um comentário sobre a questão do tempo de estabilização. Na verdade, assim, o tempo de utilização das argamassas estabilizadas é equivalente de uma argamassa convencional, virada em obra, ou argamassa ensacada. O que muda é um tempo anterior, né, que seria um tempo de dormência que esse produto fica entre ter sido misturado na central, transportado na obra e colocado no caixote. Então, quando a gente fala que uma argamassa tem até 72 horas para ser utilizada, não é que ela chega na obra e você pode ir usando ela por 72 horas, né? Você tem que deixá-la quietinha lá por 60 horas e só pode usar nas 12 horas finais ali, que é onde o mecanismo de reação vai ser reativado, né? Por princípio, o que acontece? Você aplica ela antes dessa janela de uso, então ela tem essa questão de você organizar o recebimento frente à tua lógica da obra. Eu recebo no dia anterior, eu recebo no momento que for conveniente, deixo ela ali estocada e quando chegar a minha equipe de trabalho no dia seguinte eu vou utilizar. Então esse calibração que tem a ver com o planejamento da obra, na verdade, ele é desenhado para que o produto fique não reativo naquele período. Se você utiliza ele naquele período de dormência, aí você aumenta muito os seus riscos, né? Porque você pode colocar alguém na superfície da parede que vai secar antes de ter hidratado seu material reativo, no caso do cimento Portland, e com isso você pode ter um produto que não desenvolve propriedades adequadas. Então, assim, o tempo de uso de uma estabilizada, quando ela é liberada para o uso, ou seja, naquela tua última porção final da vida dela, ele não é muito diferente de uma argamassa normal, porque depois que a cavalaria da reação começa, ela vira uma argamassa normal.
Então, esse acho que é um primeiro conceito que a gente pode debater, que é o que a gente tem visto muito por aí, que as pessoas entendem que ela pode ser usada até a vida útil. Se a vida útil é 24, ela não tem 24 horas para uso, ela tem lá as 12, 10 horas finais. Se a vida útil é 48, ela tem as 10, 12 horas finais. Então, isso que é muito importante nessa tecnologia. Na obra, ela ser utilizada no momento onde ela está autorizada a ser utilizada. Isso tem muito a ver com a organização e logística de canteiro, né? Então, assim, é uma retomada de uma tecnologia que já foi tentada em vários locais do mundo. Tem um grande histórico de uso em assentamento na Europa, desde o pós-guerra, né? Revestimento, ninguém tem grande histórico, é uma coisa que nem o Brasil, só o Brasil faz. Assim, naturalmente, ela está evoluindo para a área de revestimento com características bem brasileiras, né? E com isso ela tem passado por uma curva de aprendizado, que talvez em breve a gente que vai estar devolvendo como é que deve ser feito o revestimento para outros países por aí. Que nós temos umas questões ligadas à formulação que nós podemos discutir depois, que o nosso custo do Brasil não permite que nossas formulações estejam extremamente carregadas de aditivos, coisas desse tipo. Então dá a ela características próprias, a gente tem um jeitinho brasileiro de formular, bastante eficiência a custos mais competitivos do que acontece lá fora. Então essa é um pouco da história da estabilizada. Um produto que tem um bom conceito, né? Que você tira etapas da obra, aumenta o controle do processo de produção, mas que, assim como o Ângelo comentou, demanda boas práticas, né? Nas boas práticas da estabilizada, a primeira que deve ser respeitada é realmente a sua janela de utilização. Então, talvez esse deva ser um conceito, Ângelo, que a gente possa começar a difundir. Uma argamassa 72 horas, ela não é 72, né? É 60 dormindo, 12 usando, assim, né? Alguma coisa assim, de repente vale a pena a gente começar a entender para minimizar os riscos aí de patologia. Oi, Pilete, foi excelente você comentar isso pelo seguinte, a gente tem que entender que esse produto não é feito, embora muitas vezes seja fornecido para concreteira, na logística do canteiro não é feito uma concretagem, porque a concretagem é aquela coisa, o cara vai concretar na sexta-feira, vamos supor, e aí ele chega na segunda, na terça, vai programando, tal, liga para o cara e o cidadão fornece aquela argamassa na sexta-feira para ele aplicar. Não, na argamassa estabilizada, na minha forma de ver, é o seguinte, se o cidadão está usando aquele produto, ele já tem que deixar com o fornecedor aquela ideia assim, olha, durante os próximos 15 dias, ou 20, ou um mês, seja como for, eu gostaria que você deixasse aqui na minha obra, sei lá, 2, 3 metros cúbicos por dia. E aí, ele vai deixar, aquele deixa na segunda, se for uma argamassa de 36 horas, a chamada argamassa de 36 horas, ele vai deixar na segunda, mas ele vai usar essa argamassa que chegou na segunda, na terça. É isso Ou seja, aí. ela vai aquele período que você falou. Aquele vai usar na quarta, ele vai receber na terça, e assim por diante. O problema é que muitas vezes o pessoal recebe a argamassa na segunda-feira, que é para usar na terça, e aí quer usar naquele mesmo dia, afinal de contas, a argamassa já está lá. Então, mas é preciso ter a consciência que você falou, que ela foi desenhada para ser utilizada naquela faixa final ali, que você bem comentou. Ela não foi desenhada, projetada para você usar no período inicial. Então, o que eu vejo muito é o pessoal aplicar dessa forma e de uma maneira errada, né? Porque uma argamassa, isso é falta de planejamento. Porque se você planeja tudo certo, o cara vai usar a argamassa na segunda-feira, que ele recebeu na segunda, porque está faltando massa. O certo é ele ter a massa correta, a quantidade, o volume de argamassa correto, para ele não precisar usar na segunda-feira a argamassa que ele recebeu na segunda-feira. Entende? Então, isso é uma coisa que precisa, o pessoal da logística da obra tem que entender isso. Primeiro que é um fluxo contínuo. Então, se a gente está falando de 30 dias, durante esses 30 dias, o fornecedor vai entregar lá 2, 3 metros cúbicos, e essa argamassa que ele recebe hoje, ele não vai usar hoje. E aí vem um outro cenário que a gente precisa discutir, que é o seguinte. Para que isso funcione, ele tem que trabalhar na segunda-feira. Ele tem que usar a argamassa na segunda-feira. Então, a argamassa que ele usa na segunda, ele vai receber na sexta. Ok? Então, a formulação dessa argamassa que ele recebe na sexta, que vai ter um período de dormência de sábado e domingo, provavelmente é diferente da argamassa que ele vai receber na segunda e vai dormir um dia para usar na terça-feira. Então, quando a gente fala de argamassa estabilizada, primeiro, eu acho que um ponto de discussão é esse. Não é à toa que existe uma argamassa para 36 horas e outra para 72 horas, porque a de 72 horas, em teoria, ela é projetada para você
receber na sexta-feira e utilizar na sexta-feira, porque a concreteira não vai funcionar no domingo. Entendeu? Então, essa é uma coisa que o pessoal da logística tem que pensar, porque se não fizer assim, o cara vai querer chegar na segunda-feira, a massa está lá na obra, o cara vai usar, achando que, como você falou, não, ela está aqui, eu posso aplicar, e ela está mole, ela está molinha. Então, o cara consegue, de certo modo, ele vai lá e lança. E aí o ajuste aqui e ali, ela até fica presa lá. Mas o risco é muito maior. Então, acho que isso é uma coisa realmente muito importante que você está comentando aí. Não, na verdade, se você pensar assim, a argamassa industrializada, você está comprando não um material, você está comprando um serviço de uma produção que veio de uma concreteira, de uma central produtora de concreto. Então, até a gente discute assim, a argamassa estabilizada é um serviço ou um produto industrializado, né? Eu não me preocupo muito com isso, se ela é um produto industrializado ou não. Apesar de a gente ter feito um trabalho muito grande para que a Associação Brasileira de Argamassa Industrializada reconhecesse as estabilizadas como uma categoria de produto industrializado, mas no final do dia mesmo, o que a construtora se beneficia é com um serviço que melhora toda a sua produtividade, toda a sua logística, toda a sua operação. Então aí acho que é uma questão, inclusive contratual, é uma questão de mão dupla, tanto da operação da construtora usar da maneira adequada, como você comentou, como da indústria que vai fornecer, ou da central de concreto que vai fornecer de acordo com a especificação pedida e passar orientações muito claras para o usuário, até do ponto de vista formal, por escrito, assim, essa argamassa estou te entregando agora, você só pode aplicar ela a partir de tal hora. A gente sabe que a pressa, às vezes, antecipa isso, mas de alguma maneira, o cara que está na ponta formulando esse produto, industrializando, ele tem que saber disso, porque ele tem ferramentas para ajustar, e ele ajustando, ele te entrega o material correto. Mas eu acho que a grande questão aí está muito mais voltada ao planejamento, igual o Ângelo citou, porque, na verdade, até a Stefani fez um comentário aqui no chat em relação que muitas vezes a argamassa é entregue dizendo que ela pode ser usada na janela entre 36 e 72 horas. Às vezes a informação não chega correta ao canteiro e às vezes esse planejamento fica furado, porque acontece o seguinte, sobrou a massa da sexta, vamos dizer, eu estou exagerando, mas, por exemplo, sobrou a massa da quinta, o cara, mas amanhã dá para usar esse restinho de manhã, no início da manhã, não vai fazer tanta diferença. A mesma coisa faltou a massa no dia, usou mais do que o esperado, aí eles viram e falaram assim, vamos pegar um pouquinho daquela que já está ali, não vai fazer tanto problema, falta 4 horas para a gente poder utilizá-la, vamos dizer assim, entendeu? Olha, Virgínia, o que eu posso dizer sobre isso, assim, a informação é importante, o que você comentou um pouco que eu estava dizendo, o cara que fornece tem que conhecer profundamente seu material. Se você me perguntar se é possível desenvolver um produto com essa janela de utilização aberta, eu digo que é. Se você perguntar se isso é fácil, eu te digo que não. E se você perguntar se a construtora vai estar disposta, provavelmente, a pagar o preço dessa formulação, menos ainda. E, geralmente isso é feito com matérias-primas que elevam muito a capacidade de retenção de água desses produtos, a nível que mexe com os custos, ou é por aditivos, ou por adições extremamente caras, coisas desse tipo. Tudo é possível. É muito importante que, se o cara tem uma solução que fique em aberto por 36 horas de utilização, ele demonstre isso. A prática diz que não. A prática diz que, de maneira geral, eu te entrego uma 72, é sempre aquelas 12 horas finais que você utiliza o produto. Então, essa é meio que a regrinha de ouro, né? A gente tem, na verdade, assim, estudado bastante isso, né? O mecanismo de como funciona, né? Dentro, assim, eu sou professor da Escola Politécnica, da USP em São Paulo, e a gente tem feito uma iniciativa chamada Concitra, que é um consórcio setorial para inovação e tecnologia de revestimento de argamassas, nesses últimos 2 anos dedicado exclusivamente a estabilizados, onde a ideia não é desenvolver formulação para cliente nenhum, é entender essas dinâmicas, né? Entender as boas práticas e entender quais são os riscos da tecnologia. Então, a gente envolve a indústria, envolve aditivos, envolve produtores de argamassa estabilizada, envolvendo, agora estamos expandindo para envolver outros acadêmicos. Então, nesse contexto, o que está muito claro?
a necessidade de uso na janela útil. Porque se você olhar o mecanismo dessas argamassas, elas são baseadas numa família de aditivos chamada estabilizadores de hidratação, né? Opa, estão me ouvindo ainda? Estamos. Que a minha tela deu uma apagada. Esses aditivos estabilizadores de hidratação, basicamente o que eles fazem é aumentar o período de indução do cimento. Quem olha uma curva de calor e hidratação de cimento, ela é uma coisa assim, meio que uma montanha-russa, né? Colocou o cimento em água, ele libera um pouco de calor, depois ele dorme. E aí você desenha o tempo que ele dorme, não é que ele não está fazendo nada, ele não está só cristalizando o que deveria, né? Depois dessa janela aberta, ele vem com a reação. Diferente dos retardadores comuns, esses aditivos não mexem com a reação final. Quando a reação acontece, é muito parecida com o que deveria ser de um cimento normal. Só que ele aumenta essa janela do período de indução. Então, assim, isso é da natureza. Um retardador pode mexer depois, inclusive depois como evolui a resistência. Esse aditivo não faz isso. Ele aumenta o período de dormência, né? E aí, quando vem, reagiu. Então, falar que eu consigo... Esses aditivos, quando vem a reação, é a reação do cimento normal. Então, assim, senão não geraria as propriedades mecânicas que deve. Porque essa família de aditivos não é usada só em argamassa. Eles nem foram inventados para argamassa, eles foram inventados para carga de retorno de concreto. Hoje eles são muito usados para estabilizar concreto, para técnicas como impressão 3D. E qual é a lógica? Eu aumento o período de indução e depois reage um cimento normal e o desempenho não é afetado. Então essa conta, a partir do momento que ligou o cronômetro, é o que você está comprando quando chega lá numa produtora de argamassa estabilizada e falou assim, me manda o caminhão para 36. Ele vai calibrar para isso. Se você puser um calorímetro lá, você vai ver o que acontece. Então, usar fora da instrução do cara, ela fala assim, mas ele pode chapar na parede que fica? Fica. Aí depois, se ele chapou muito antes, o que vai acontecer? O cimento pode ser que seque e o cimento não hidrate. Tem como salvar? Tem. Vai lá e faz cura, né? Continua jogando água que uma hora vai reagir. Então, assim, a técnica ela é setada para isso. E as iniciativas têm mostrado isso, que inclusive dentro do Concitra, um dos objetivos é que a gente possa levar, inclusive, a procedimentos de normalização, né? Entendeu? E aí, quando isso acontecer, a gente tem até como fazer com técnica de laboratório para mostrar isso daí, porque hoje isso é muito empírico. Tá? Eu acho que, sim, a sua resposta é bem pertinente, porque, na verdade... a gente vê uma desassociação, por exemplo, do que a obra aceita e como ela aplica essa argamassa e como ela deveria ser feita dentro da teoria, né? E aí você, com todos os ensaios, com toda a tecnologia embarcada nela. Vocês poderiam falar para nós um pouquinho sobre as possibilidades de aplicação e essa versatilidade tecnológica dessa argamassa e também a aceitação da mesma, do produto? Deixa eu falar uma coisa aqui. Bom, em termos de uso, o que o Pileggi falou, né, no que o histórico há anos se usou muito para assentamento, né, mas hoje, aqui no Brasil, tem fornecimento para assentamento, para revestimento, para contrapiso, né? Todas essas são argamassas que tem disponíveis aí no mercado para argamassa estabilizada. Agora, uma coisa assim que a gente se depara com muitas dúvidas, e aí eu acho que o papel do Concitra nisso é fundamental, é como é que a gente faz para, vamos dizer assim, controlar esse material. Quando eu falo a gente, o cidadão que está lá na ponta comprando esse material, como é que ele pode controlar isso, né, para saber? Feito o concreto, minimamente, a gente faz ensaio de abatimento, a gente faz ensaio de resistência, enfim, a gente tem alguma maneira de avaliar isso. Mas no caso de uma argamassa estabilizada, tá bom, quando ela chegar lá na obra, existe algum ensaio de comportamento no estado fresco, existe alguma coisa no estado endurecido? Então, essas discussões que tem hoje, eu acho que quando a gente fez uma viagem há mais ou menos uns 2 anos, eu fui com o Rafael e outros colegas, a gente foi visitar o pessoal que aplicava isso lá na Europa, e aí a grande coisa que a gente falou foi assim, vamos tentar ver se a gente faz um estudo que seja um pessoal que possa se dedicar a entender o comportamento disso a fundo, para no futuro, quem sabe, chegar num patamar normativo, né? Porque
A ABAI, a Associação Brasileira de Argamassa Industrializada, como o Rafael falou, encampou a estabilizada como um produto que está no grupo das industrializadas. Não vamos entrar nem nesse mérito, mas o fato precisava, a gente sabe que é uma argamassa que tem características muito especiais. Então, a ideia na época foi, olha, minha sugestão eu dei para ele, né? Tenta fazer um contato com o Rafael que está aqui, que coordena tudo isso lá no Concitra, junto com o Fábio Câmara, da ABAI, para estudar isso, para poder a gente chegar daqui a um tempo, e não é uma coisa de curto prazo, não é uma resposta que você vai ter em 3 meses, em 6 meses. Tanto é que eu não sei, né, Rafael, que ela faz 2 anos, 1 ano e meio, não sei que está estudando isso. E não é a pessoa acha que é 1 ano e meio, né? Não, vou falar com o pessoal lá da USP, eles vão estudar, daqui a 6 meses tem a resposta. Não é assim, né? É uma coisa que a gente vai avançando. Mas, porque, na minha forma de ver, o ideal é que daqui a algum tempo a gente tenha uma normalização até específica sobre esse produto, né? Sim. Quando ele chega, eu faço ensaio, sei lá qual é, de abatimento, de manter, sei lá. E também está endurecido, né? Principalmente a questão de módulo de elasticidade, que talvez seja o principal calo desse produto ainda. Então, essas coisas, aí a participação do Concitra é muito importante, né? Porque, como o Rafael falou, tem um grupo de estudo lá da própria Poli, né, com um laboratório lá, que é o laboratório melhor do Brasil em termos acadêmicos, e além dos acadêmicos de lá, agora está vindo para outras pessoas e fornecedores, enfim, tem uma galera aí estudando. Então, acho que, de novo, a gente não está esgotando o assunto não, mas está dando um passo para poder avançar nessa coisa do controle, e lá na ponta é o que o problema é o seguinte, tem muita gente aplicando já há anos. Então, Rafael, é uma resposta que a gente vai ter que dar aí. Ângelo, acho que a tua discussão veio um pouco em relação a uma das perguntas que tem aqui, da questão de manutenção de propriedade, né? Tem 2 coisas que em relação a essa argamassa que são super interessantes, assim, né? Uma, a hidratação e para mesmo, né? Então, questões ligadas a usar na hora certa são relevantes. E outra, que dentro da caixa, essa natureza dessa argamassa, imagina um produto que fica lá 72 horas parado e você não quer que segrega. Então, de maneira geral, o mecanismo que essa argamassa faz, ela dá uma aglutinada, ela dá uma aglomerada, uma gelatinizada dentro da caixa. E ainda se cobre com filme de água secundário em cima, que é um filme de estabilização, que é indicado para evitar a perda de água da argamassa para cima, né, para ela não perder água por evaporação, e que na hora do uso se indica remover esse filme. Essa alteração de consistência, na verdade, que deixa a argamassa um pouco diferente do que ela chegou, é o que evita que ela segregue e perca a homogeneidade, né, depois de um tempo. Que isso, a gravidade, você não consegue frear, né? Então, se botar uma argamassa muito fluida, por muito tempo paradinha, e ela não der um jeito de dar uma aglutinada, gelificada, as pedras vão tudo por fundo, a pasta ia ficar toda em cima, né? Então, essa argamassa, quando você vai reutilizar, de alguma maneira você precisa tirar o excesso de água e dar uma rehomogeneizada. Então, esse filme de água que vem em cima, ele tem 2 funções. Uma é que é impedir que evapore a água do material, e outra, dar uma diluidinha no sistema para que ele fique molinho depois quando você remexer. Esse é um dos aspectos críticos da tecnologia, esse retrabalho. Então, eu tiro a etapa de mistura da obra, mas eu tenho que acrescentar uma etapa, né, onde você dê uma rehomogeneizada no material. Hoje, isso é feito de maneira manual, porque hoje a grande entrada dessa argamassa na obra é logística e redução de custo. Né? Então, mecanização ainda não está na veia da retomada dela, mas se discute bastante se essa rehomogeneização não deveria ser mecanizada, mas não é tão necessário. A questão do módulo que você comentou aí, Ângelo, assim, que também tem uma pergunta aqui, de onde ela vem? Porque às vezes o módulo é alto. Porque às vezes, assim, quando você não controla esse uso, se você colocar na parede e ela secar antes de ter hidratado, você precisa de alguma maneira garantir o mínimo de hidratação do sistema. Então, de maneira geral, você soca o pau no cimento, para garantir que pelo menos uma parte reage e fique em pé. Só que se você der azar e tudo reagir, você fez um produto rico e o módulo fica muito alto. Mas esse risco de módulo alto, ele está muito associado, às vezes, a esse medo do cara usar argamassa na hora errada. Então você trabalha com uma gordura tecnológica aí, que pode ser compensada por outros mecanismos. O cara poderia ter mais cimento e reduzir o módulo incorporando ar, por exemplo.
Então, cada um acha a sua rota. Porque qual é a questão na parede? Na parede, ela não tem que ser em nada diferente de nenhuma outra argamassa. Virada em obra, argamassa ensilada, argamassa ensacada. Porque ela na parede, a parede não sabe de onde veio o material. Então ela se diferencia das outras argamassas só até chegar na parede. Chega na parede, é o mesmo. Se o teu conceito de formulação é rico em cimento e o módulo fica alto, os agregados de alta densidade, o módulo fica alto, não tem a ver com a natureza da argamassa estabilizada. Tem a ver com a solução que aquele produtor deu, né? O quanto ele está familiarizado à demanda de uma argamassa estabilizada. E aí tem um outro aspecto que vem, é o seguinte: quem está fazendo essa argamassa estabilizada para o mercado, para uma aplicação nova, que é realmente a grande pegada no Brasil, que é revestimento, né? É um cara que às vezes passou a vida inteira sendo treinado a obter o máximo de módulo possível, porque ele faz concreto. Então, às vezes, na própria central de concreto, fala, o módulo deu baixo, vamos subir o módulo dessa argamassa. Que é algo que a gente passou no Concitra fase 1 para as argamassas ensacadas há 12 anos atrás. Que tinha uma corrida eterna entre aumentar a resistência de aderência, aumentando o consumo de cimento para aumentar, né, a resistência mecânica da argamassa, isso subiu o módulo e o sistema fissura. Aqui não, aqui tem que ser usada a mesma estratégia. Eu reduzo o módulo, melhora a trabalhabilidade e a reologia depois que o cara dá aquela remistura para ela ficar um creme, recobrir a superfície, não ter defeitos de contato, e ela funciona. Então não é da natureza da estabilidade a ter módulo alto, é da solução que aquele específico fornecedor deu. Então assim, vamos diferenciar estabilizada. Até a caixa é um produto diferente. Da caixa para a parede ela é igual qualquer argamassa. Então até do ponto de vista de normalização depois, vou criar uma normalização para estabilizada. Bom, talvez de processo, de laboratório, de controle, ou de recebimento em obra, mas depois na parede é uma única norma para qualquer tipo de argamassa. E já antecipando um pouco o que a gente tem feito no Concitra, na sua discussão de como eu vou recebê-la em obra, já sabemos de antemão, slump não serve para argamassa. Slump é um conceito de fluidez de concreto. Não tem nada manual. Nós trabalhamos muitos anos nas ensacadas, difundindo a tecnologia do squeeze flow, coisas do tipo. Então, o que se imagina é que esse tipo de técnica que tem sentido para argamassa, em breve vai estar sendo simplificada para chegar junto na obra. Então, é como se o caminhão betoneira que carrega um slump para argamassa estabilizada vai carregar um squeeze flow portátil, por exemplo, assim, né? São coisas que estão sendo desenhadas, ainda não tem solução, mas que tem que chegar na ponta. Mas enquanto não tem, é importante que a central desenvolvedora utilize as técnicas que a indústria de argamassa já adotou, né? Porque assim, mesmo que o cara não tenha squeeze, você duvido que não tenha um estado, que não tenha um centro, não tenha um laboratório que tenha essas ferramentas de desenvolvimento. Faz um controle tecnológico, leva lá, valida o seu e depois até essa fase de transição. Então, assim, a gente tem que separar o que esse mecanismo da estabilização traz. Traz conforto logístico, operacional e organização. Consequências, um sistema aglomera, a massa fica pesadinha na caixa, o cara vai ter que dar uma mexidinha. Mas depois que mexeu, fica um creme de novo, se ele mexeu na hora certa, né? E daí para frente, ela é uma argamassa comum. É isso que a gente tem que pensar. Assim, eu queria, acho que com a sua colocação, a gente podia até abordar a pergunta do Renato Saad. Eu vou colocar parte dela aqui na tela e o restante eu vou ler. Estamos tentando melhorar o traço, granulometria, ar incorporado e mão de obra para abrirem mais as frentes de aplicação, para dar tempo da estabilizada possivelmente ser consumida. Mas, mesmo assim, estamos com muita retração. O que mais podemos melhorar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Rafael? Assim, porque não é tão simples assim chegar nessa. Tem muita coisa para fazer para melhorar, mas a gente não tem como falar aqui agora exatamente o que seria, né? Sim, mas eu acho que uma melhor prática, Ângelo, em relação, por exemplo, aí o Rafael abordou um pouco da questão da composição, a questão do módulo, a questão da propriedade da argamassa, onde que ele poderia incorporar, por exemplo, controlar a argamassa dele para que ela esteja uma boa execução
e como que ele melhora isso no canteiro junto com a mão de obra, acho que linkando um pouco com o que a gente já falou da gestão e do planejamento, né? Ó, a coisa da retração, a pergunta. Retração tem N causas. De novo, também não nasce por ser estabilizada, né? Então, assim, se você está formulando, Renato, e está obtendo retrações maiores, né? Ou alguém do teu fornecedor está fazendo isso, ele tem que olhar. Geralmente a retração é assim, simples, muita água, né, para atingir a trabalhabilidade, ou um cimento de alta retração química que vem depois. Então, em argamassa tem algumas regras de ouro, assim, né? Eu quero reduzir a densidade, então eu uso ar incorporado, né, por exemplo, mas eu gosto, ou quero reduzir o módulo, eu mexo com agregados de menor módulo, coisa desse tipo, mas eu quero reduzir a retração, você tem que reduzir o teor de água e reduzir a retração química do cimento. A retração química do cimento tem a ver com teor de cimento e tipo de cimento. Então, regrinhas de ouro, CP3 e argamassa não são amigos. CP3 ele demora para hidratar e quando hidrata retrai muito. Então CP3 gosta de concreto. CP2E é o limite. Vou falar uma argamassa com o cimento CP4. Eu sei que cada região tem um cimento diferente, às vezes é o que tem. Mas tem que saber que se mexeu com o tipo de cimento, mexeu com a natureza da retração. Mexeu com o teor de água, mexeu com a natureza da retração. Então quem vai em busca de dosagem e retração são as duas coisas que a gente procura para tentar minimizar antes de ter que entrar com aditivos, compensadores, fibras, essas coisas que aumentam o custo, né? Agora, a tua discussão assim, de controle de densidade como uma forma indireta de controle do módulo é uma boa indicativa. Se o cara tem no estado fresco uma densidade baixa e na parede ele não perde esse ar, né, sobretudo em aplicação manual, é algo que a gente faz. Aonde pode falhar isso, Renato? Se na aplicação final o cara utilizar uma canequinha, uma projeção. Quando o cara usou uma canequinha, a projeção, acabou o ar incorporado, porque o processo de spray, ele destrói todas as bolhas e o material densifica na parede. Então, para a técnica de aplicação manual, densidade, se o teor de cimento é fixo, tem uma boa relação com o módulo do teu produto, né? Uma coisa que eu queria falar, Pilés, você comentou a questão das concreteiras, já saindo um pouquinho dessa linha aí da formulação, que uma preocupação que a gente tem aqui é porque existe uma certa heterogeneidade de comportamento dessas argamassas, né? Então, assim, eu costumo dizer que a régua do cara do concreto é diferente da régua do cara da argamassa. Então, é preciso ter um cuidado muito grande com composição granulométrica, com tipo de cimento, com regionalidades. Então, você acabou de falar, o CP3, CP4 são cimentos que não são melhores para argamassa, mas às vezes é o que tem, né, naquela região. Tem que lidar com isso. Tem que saber qual é o aditivo que conversa com aquele cimento. Às vezes é um aditivo do fornecedor A que não conversa muito bem com aquele cimento do fornecedor tal. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito respeito. Porque uma coisa, outro dia eu estava aqui em Recife, o cara me ligou assim, ô, Ângelo, então, eu sei que você tem. Ele ainda falou assim, eu sei que você tem. Pega uma planilha tua do Excel, que tem um traço para argamassa estabilizada, que eu estou querendo produzir, manda para mim que eu quero fornecer, porque o pessoal está usando, então deve ser um negócio bom. E o nego acredita nisso, o nego pergunta achando que tem essa solução. Então, na verdade, não é assim, né? Eu tenho certeza que mesmo que eu tivesse esse traço que eu não tenho, ele ia pegar lá e não ia dar certo. Se o fornecedor, vamos supor, um fornecedor qualquer que usa um traço desse lá em uma concreteira, que usa lá em Curitiba ou aí em São Paulo, se ele pegar esse material e trouxer esse mesmo traço para fazer aqui em Recife, eu tenho certeza que não vai dar certo. Porque não é por nada, não é que aqui seja outro mundo, não, mas é porque aqui tem regionalidade que não é respeitada. Então, e tem gente que acha que é muito fácil fazer isso, e não é. E aí, no caso específico de concreteira, uma coisa que eu advogo muito assim, a importância de você ter centrais específicas para argamassa, né? Dedicadas, como ele fala, caminhão dedicado, isso é básico, um caminhão dedicado para argamassa estabilizada, porque o cara não pode encher um caminhão para entregar um concreto aqui, eu vou lavar e tal. Não dá, porque ele vai, quando ele misturar com argamassa estabilizada, vai ter uma contaminação de aditivos. A gente já está falando de produto cheio de melindres, né? Um produto, né, a argamassa está cheio de aditivo. E aí você ainda vai chegar e vai contaminar com o aditivo que estava lá no concreto? Pô, não funciona. Entendeu? Então, assim, de novo, a régua da concreteira, não estou dizendo, a concreteira, ela pode e deve fornecer esse produto. Eu acho que o caminho é por aí mesmo.
Mas as concreteiras, é importante que elas tenham essa consciência de que é preciso ter centrais dedicadas, ou pelo menos a parte de dosagem seja dedicada, e principalmente os caminhões dedicados, né? E aí, o avanço disso, você falou um negócio que é fantástico. O caminhão, a gente fala em slump para concreto, que é uma coisa que o professor do meu professor falava isso há 50 anos. Que concreto, controle de recebimento é com um side slump. Mas, pô, você está falando de um produto tão melindroso, um produto tão estudado, então, de repente, o caminhão da argamassa, ele pode chegar, talvez, com um squeeze flow portátil, ou algo parecido do squeeze flow portátil, para que quando a gente chegue na obra, daqui a 5, 10 anos, a gente está discutindo aqui assim, ó, a gente tem um equipamento que ele é fácil de fazer ensaio, enfim, não vou dizer com slump, mas algo que a gente consiga controlar no estado fresco, quando ele chega na obra, e aí a gente fica com maior segurança. O que não quer dizer também que se ele estiver bom no estado fresco, vai dar bola na parede, porque tem outras variáveis que vão estar lá no meio. Mas eu acho que o caminho é esse. Então, o que eu queria comentar é isso. No caso das concreteiras, aliás, de qualquer fornecedor, ter um cuidado para não ter contaminação, para que aquela dosagem seja uma dosagem que ele tenha segurança que ela está funcionando, e avançar na parte de controle, que a gente tem tudo para avançar. Poxa, a gente está falando de um produto que ele é um produto de alto padrão. E por incrível que pareça, mesmo sendo de alto padrão, as vantagens de logística que ele traz reduzem o custo. Então, a gente está falando de um produto de melhor qualidade, que, no cômputo geral, reduz o custo para os construtores. Então, nada mais justo que se pague um pouco mais para se fazer esse controle. Você não pode querer fazer um controle da mesma forma que se fazia toda a vida, porque você tem um produto mais elaborado, vamos dizer assim. Então, a gente precisa ter controle. Então, essa é uma coisa que eu acho que vale a pena, Virginia, a gente ter isso em mente para conversar com a galera que está acompanhando aí, entendeu? Sim, e assim, Ângelo, uma coisa que eu acho que valia muito você colocar, é que você falou um pouquinho aí do ensaio no estado fresco, né? E no estado endurecido, tem algum controle possível? Porque um produto, eu considero que a argamassa estabilizada, apesar de você ter dito aí que é vamos dizer, um produto de mais alto padrão, né? Ele tem N aplicações, e aí para todas as faixas. E eu acho que valia também a gente falar um pouquinho dos controles e se você puder delongar um pouquinho mais sobre a parte logística, porque isso é um dos grandes ganhos da argamassa. E tendo um bom planejamento, você ganha tempo e dinheiro, né? O que eu penso disso é o seguinte, esse produto, a argamassa estabilizada, a gente pode ver por dois viés. Do ponto de vista de logística, eu acho que é indubitavelmente bom o produto. Principalmente porque ele permite ao construtor que o operário, às 7 horas da manhã, hipoteticamente, quando ele chega para a frente de trabalho, essa argamassa está pronta para uso, exceto o fato que ele vai ter que tirar aquele excesso de água, fazer uma remistura, mas que é muito mais rápido do que aquela condição do cara chegar às 7 horas da manhã e preparar toda a massa, transportar, etc, etc. Então, assim, você tem ganho, e aí, a gente fala assim, só para fazer uma ordem de grandeza, um trabalho normal, uma obra, é de 9 horas, né? 9 horas por dia esse trabalho. Vamos admitir que o cidadão chega às 7 horas da manhã para trabalhar, e numa condição normal, com argamassa convencional, ele começa a colocar a mão na massa às 7h30 da manhã. E depois do almoço, a mesma coisa. Se ele perde meia hora, mais meia hora, dá 1 hora. Em 9 horas de dia de trabalho, se ele perder 1 hora, a produtividade potencial desse sistema cai mais que 10%. Só para fazer uma conta de padaria, tá? Então, esse produto, ele te dá uma possibilidade de você ter uma produtividade pelo menos 10% maior sobre essa lógica. Então, eu acho que, sob o ponto de vista de logística, não tem muito o que discutir, porque realmente ele é fantástico. Na minha forma de enxergar, o que a gente precisa avançar é na coisa teórica, digamos assim, no cuidado que a gente tem que ter com a qualidade desse produto, tanto antes de aplicação quanto depois. O Pilete foi muito feliz quando ele diz assim, doutor, aplicou na parede, eu não quero saber se ela foi virada em obra, se ela foi sacada, se ela é estabilizada, se tem farinha, se tem... Não importa. Quando ela aplicou na parede, né, no estado, quando ela está lá aplicada, ela tem que ter um comportamento, ela tem que ter uma boa capacidade de deformação, ela não pode ter retração, enfim. Então, os controles endurecidos são muito parecidos com a argamassa convencional. Né? A gente não pode ter... Aí, aquela coisa que ele falou, que o Pilete falou aí, cara. Poxa,
elas têm tido um módulo alto, porque é para ajustar um pouquinho o teor de cimento, porque o cara lá na obra escaca e aplica de uma forma errada, e aí a gente, para ter uma segurançazinha, bota um pouquinho mais de cimento. É duro isso. É duro, né? Você imagina a formulação, porque o cidadão não sabe que tem uma falha na aplicação lá na ponta. Então, mas, Ângelo, aí a gente cai essa questão de colocar o cimento, aí depois, mas eu estou tendo retração aqui, e aí você vai caindo em outros problemas, você muda a formulação da argamassa. Você quer saber o pior? O Pilé já deve ter visto isso em obra. Você chega aqui, pode ser aqui em Minas, São Paulo, no Rio Grande do Sul, onde for. Você chega assim com caras assim, a massa tá boa, aí aqui o cara fala assim, doutor, pense numa massa boa. Eu bato um prego, o prego não entra nessa massa. Essa é, como se diz aqui no Nordeste, arretada. Eu bato o prego, ela não entra. Pô, coitado, o cara não sabe nem que essa é uma argamassa, uma droga, porque ela está muito rígida. Mas ainda existe esse conceito não, a argamassa boa é aquela que eu bato o prego e sai faísca. O cara já disse assim, sai faísca e o prego não entra. O cara enche a boca para falar isso. Então, assim, é informação, essa discussão que a gente está tendo aqui faz parte disso, um passo a passo, para entender que isso não é concreto. Concreto é outra coisa. Entendeu, Piraj? Não sei se você concorda comigo. Exatamente. A nível de desempenho, né, respondendo a parte dando minha opinião sobre... Na parede é a mesma coisa, trazendo aplicações. Eu quero contrapiso autonivelante, assentamento, revestimento. Eu vou avaliar o desempenho em uso, como eu avalio para uma ensacada, como eu avalio para uma virada em obra. Agora, cada tecnologia tem o seu viés, né? Que tem que ser controlado para garantir desempenho. Quando você produz, você tem que controlar o seu misturador. Quando você dosa em obra, você tem que ter alguma maneira de controlar a dosagem. Então, cada tecnologia tem o que eu digo assim, a sua mumunha, né? O seu jeito certo de fazer. A estabilizada tem. Então, assim, até a caixote, como é que descarrega, a logística realmente é matadora, mas o canteiro tem que ser organizado, né? Onde é que vão estar esses teus caixotes? No sol ou na sombra? Né? A caixa vai estar nivelada ou a caixa vai estar meio inclinada? A caixa ficou meio inclinada, já era, porque aquele filme de água em cima vai estabilizar só a metade de baixo da caixa, né? A caixa de cima. Então, ela exige boas práticas para que você tire o benefício técnico e econômico dela, porque no final do dia ela fica, os estudos mostram que ela tem a sua competitividade em relação à obra. Agora, essa argamassa ela precisa ser dosada por um especialista. O especialista entende do aditivo. Ele sabe que se ele não fizer o teor de aditivo, porque tem o outro lado, né? Vamos botar aditivo demais, né? Quando você bota aditivo demais nessa argamassa, você tem um sério risco de aparecer uma mancha branca na superfície, que a natureza desse aditivo forma um sal, se esse sal mudar para a superfície, e aí você pode ter eflorescências, né? Mas é da natureza. Então não é um problema da construtora, é um problema do cara que formula. Como se um cara fizer uma argamassa ensacada, botar excesso de incorporador de ar, ou um cara que fizer uma argamassa em obra, pegar areia com o teor de argila que ele não controla. Então é um pouco é um produto que eu tenho que entregar uma performance. Se ela começar a aparecer aquelas manchas brancas de superfície, pode limpar, porque aquilo lá depois você não vai colar nada, pintura nenhuma vai pegar, coisas desse tipo. Então, assim, o Ângelo, eu gosto quando ele fala assim, a argamassa tem as suas, como é que é, manhosa, né? Melindrosa. Melindrosa. Não é melindrosa. Eu tenho uma série de etapas entre o meu início e ela endurecida na parede, eu tenho uma série de etapas que tem características. Então, assim, o pessoal pensa às vezes em argamassa, só que ela tem que ficar na parede. A ideia é do bater o prego. A ideia, se não entrar um prego na argamassa, se a argamassa é forte, é uma ideia que já está superada. Né? Essa argamassa, de repente, no revestimento interno, ou na proteção de um bunker para abrigo antiaéreo, ela funciona. Mas se você estiver pensando na função, a argamassa tem que ter módulo baixo. Né? Assim, então já começamos de uma maneira inadequada. Se a argamassa tiver problema, estão evoluindo as normas. Então, assim, hoje você regulamentou de novo a norma de adesão superficial. Tanto a aderência do corpo, né, cortado, como a aderência direta de superfície, porque isso são coisas que precisam ser avaliadas. Então, tanto quanto evoluir com a logística e o uso do produto, as normas de avaliação de desempenho da argamassa têm que evoluir junto.
né? Então, há 2 semanas atrás foi reaberto a comissão de norma para recebimento e avaliação de desempenho e uso de argamassa cinza, que a gente fala em geral, né? A estabilizada tem a ver com processo, procedimento, etc. Para que essas coisas realmente avancem, porque aí a norma ela tem que melhorar. Aderência, absorção, né? Eu não quero ficar dando fungo em fachada, né? A questão de não eflorescência, a resistência de superfície. Então, essa série de pacotes tem que vir depois para todas as argamassas. Eu posso também ter a fluorescência numa argamassa ensacada. Então, assim, a gente não pode confundir a responsabilizar uma família de produtos por um mau formulador, né? Sim. Um mau formulador formula mal para qualquer categoria, um bom formulador formula bem para a categoria. Cada uma tem a sua adaptação. Então, aquilo, o cara que está acostumado a fazer isso, virar para estabilizado, ele tem que desenvolver isso, né? Empiricamente, com experiência, ou procurar especialistas, até ter um produto confiável. Estando confiável e tendo uma boa prática na obra, e aí a questão de informação, treinamento, lacre, etc., ela é muito para essa construção mais organizada, né? Melhorando a gestão do canteiro. Então, quando eu penso na estabilizada, eu não penso só na argamassa na parede. Eu tenho que pensar em organização de canteiro, né? Onde vai estar essas caixas, onde vai diminuir o circuito da carriola, para eu tirar o benefício da tecnologia. Então, assim, eu escuto muito a argamassa estabilizada dá tal problema. Não, ela não dá. Aquela formulação deu esse problema. Se é uma epidemia generalizada, de repente naquela região não está se fazendo um bom processo de formulação para aqueles insumos. Mas não é da natureza da tecnologia. Ela é uma tecnologia robusta, como é a argamassa industrializada, ensacada ou silo, né, como é virada em obra. Porque eu conheço gente que faz virada em obra há 30 anos e não tem problema, assim, o cara domina a prática, etc. Então é isso que é bom que se desmistifique, né? Mas, na verdade, para todas elas, é necessário que você tenha processos e qualidade naquilo que se faz, da mão de obra e etc. Eu coloquei uma pergunta aqui, Rafael, e aí ele está fazendo uma pergunta para o Ângelo, em relação a todos os cuidados que ele já tem em relação à mistura, o tempo de estabilização, aplicação. Aí ele pergunta quais são os principais problemas encontrados em obra após o endurecimento. A pergunta é do César. Bom, primeiro um abraço para o Cezinho aí. Eu acho que ele mandou essa pergunta para mim, porque ele não queria mandar para o Rafael, para não ter problema, né? Não sei por quê. Não, eles são amigos de longa data. Nós combinamos essa pergunta para você, Ângelo. Essa dupla não é mole, não. Mas, bom, a questão é a seguinte, eu não diria nem tanto problema no estado endurecido. O que eu vejo muito aqui, para ser franco com vocês, é uma pressão danada para a utilização do produto, né? E aquela coisa, tá, e você assina embaixo que esse negócio vai funcionar, sabe aquela coisa assim? Então, não é muito fácil você chegar para um consultor, chegar para um professor e pedir para o cara referendar um produto que está em pleno desenvolvimento e que a gente não conhece 100% do seu comportamento. Mas eu vejo, por exemplo, aqui, abrindo uma informação para vocês, a gente tem casos aqui de prédios com 30 e tantos andares e já executados, já finalizados, já está entregue em uso e tal, e o cara joga massa estabilizada em toda a fachada, né? Então, aquela coisa, o cara cuidou da logística, apostou no negócio. Quando ele chegou para mim e falou que ia usar esse negócio, eu morri de medo, para ser franco. Falei, caramba, bicho, porque é aquilo que eu falei, construção civil, o cara quer pegar uma novidade e acha que pode usar assim e vai dar certo e pronto. Nesse caso, ainda bem que deu. A gente não teve problema nessa obra, pelo menos que eu saiba. Mas, assim, e aí essa mesma construtora vem adotando em algumas outras obras e com sucesso até agora. Mas, nessa mesma obra, a primeira coisa que eu fiz? Eu disse, vamos fazer o seguinte, ele tinha dúvida com os fornecedores. Vamos pegar diferentes lotes de um determinado fornecedor e diferentes lotes de um outro fornecedor e fazer um ensaio básico do estado endurecido. Então, a gente fez aderência, fez resistência à compressão e fez módulo. Então, adivinha, eureka, né? Deu uma divergência muito grande dentro do mesmo fornecedor, lotes diferentes. Uma divergência grande. De um fornecedor para o outro, divergência grande também. Então, o que fazer? Bom, primeiro é incrementar ainda mais as operações de controle, né? Se você fazer uma quantidade de ensaios X, agora tem que fazer uma quantidade até maior de ensaios para poder ter essa avaliação. Um rastreamento muito grande do que tem, de onde é que foi aplicado cada lote.
né? Aí dessa mesma empresa agora, recentemente, a gente fez um ensaio de aderência, esse que o Piled falou, né? Aderência profunda, não foi nem resistência superficial, fez aderência profunda. A norma de revestimento cerâmico, né, ela hoje fala em fazer pelo menos 12 pontos de aderência profunda a cada 2.000 metros quadrados. Né? E aí, quando a gente vai fazer esse ensaio, outro dia eu estava conversando até com o Renato Sarri, que está aí com a gente, sobre essa questão desses ensaios. Particularmente, aí não é norma, Ângelo, eu estou falando por mim. Quando a gente vai fazer esses 12 pontos em 2.000 metros quadrados, eu procuro orientar o pessoal do laboratório para fazer esses pontos o mais espalhado possível. Ao invés de fazer concentrado em uma determinada região, eu procuro sugerir que eles façam em regiões espalhadas. Né? Muito bem, aí aconteceu exatamente, nessa hora aconteceu uma situação que exatamente explica por que eu sugiro fazer alternadamente. Aí fez dessa maneira e chegam os resultados, aí uma série deles muito bons e em um determinado trecho os resultados de aderência eram ruins. E aí, vamos lá, né? Aí o que a gente faz? Vamos pegar agora, fazer ensaios concentrados naquele trecho que deu ruim. A coisa que aconteceu? Ruim novamente. A aderência deu ruim novamente. Então, volta e faz novos ensaios. Resumo. Naquele lote ali, sei lá se foi um dia, se foi um caminhão, o que foi, aquela região ali estava ruim. Ela está comprovadamente com problema. Então, o que eu quero dizer? Nesse caso, especificamente, está sendo discutido como é que vai fazer lá para consertar, se vai tirar a massa, se vai deixar, ou se vai fazer um termo de responsabilidade, enfim. Mas aí é outro departamento. Então, isso é que o César perguntou. E aí, teve problema? Tem. Esse é um exemplo de um problema. Mas, sei lá, isso representa 5% da fachada. Claro que se der um problema em 5% da fachada, é suficiente para uma cerâmica cair, bater na cabeça da pessoa e causar um problema sério, né? Mas eu quero dizer assim, que essas variações elas podem acontecer e aí as operações de controle servem para nos ajudar. Então, nesse caso, por exemplo, depois que eu fiz um ensaio alternado em vários pontos e vi que num determinado local estava mais baixo, e a gente concentrou ali, confirmou que aquele resultado estava ruim. Então, eu falei para o pessoal da obra, olha, rastreia para saber exatamente onde é que foi aplicado o caminhão de argamassa, onde é que foi utilizado, para a gente ter ali, tipo, uma zona crítica, ali uma zona vermelha. E aí a gente vai ver como é que vai atuar naquele ponto. Ainda é possível ter problema lá, sem dúvida. Isso aí levanta uma outra discussão, Ângelo, que é assim, controle tecnológico de argamassa. Assim, eu acho que tem muito espaço e virá ao longo dos anos ensaios não destrutivos, né? Para que você não tenha que analisar de uma maneira com tanto trabalho, né? Porque isso é custo, é trabalho, é risco. E aí mas, Piled, eu quero de materiais, desculpa te interromper, mas é uma coisa que me dá Cara, você não veio de engenharia civil, mas o ensaio de aderência, a gente vai para a SBTE, o cara fala assim, coeficiente de variação, 30%. Ok, então, isso aí isso não existe. Um ensaio de aderência que dá um coeficiente de variação de 30%, a gente considera isso bom? Cara, eu sou assim, o ótimo inimigo do bom, é o que tem, mas assim, há muita necessidade de avançar, sobretudo na área de revestimento, para coisas com mais sentido, e é na linha dos ensaios não destrutivos. Concreto usa muito isso, né, para o monitoramento de estrutura, etc. Tal, e há uma necessidade de estimular isso muito na área de argamassas, né, ultrassom, infravermelho, coisas dessa natureza, onde você avalia a performance sem precisar destruir a fachada. E aí você consegue cobrir os 2.000 metros quadrados com um mapeamento muito mais preciso, como foi a dissertação do mestrado ali do Marquinhos, assim, né? Nessa área. Agora, você tocou numa questão de lotes, né? E antes você tinha feito um comentário muito bom, que assim, o ideal seria sempre que as empresas, vamos falar assim, fossem para esse negócio, ou abrissem centrais dedicadas, ou criassem negócios em paralelo dentro da tua central. Na verdade, uma discussão que tem, não é nem por aí, assim, eu posso lavar o caminhão, o mundo real é difícil, lavar o caminhão direito é complicado, então, mas tudo bem, caminhão de argamassa é só de argamassa, né, que as empresas têm feito isso, né, mas tem discussões ainda, como essa tecnologia ela é baseada em controle preciso dos aditivos e do cimento, tem muitas questões da central de concreto que têm que ser ajustadas em precisão de dosagem, né, assim, o cara não entrou o cimento, o cara não pode errar no teu aditivo. E aí as centrais têm precisão diferente. Precisão de balança, como é que o operador trabalha. Então, a adaptação de uma central de concreto para a área de argamassa tem que trazer nos seus parâmetros de controle as exigências técnicas das argamassas. E isso, às vezes, é que não é muito compreendido, né? A mesma balança não pode dosar para os dois produtos.
que esses aditivos são tão enjoados que uma gota a mais retarda um monte. O que era para 24 ficou 36. E esse é o maior risco da obra. O maior risco da obra é receber uma argamassa para 36, você usar nas 12 horas corretas, mas ela estava estabilizada além do ponto para 48, né, 72 horas e você nem sabia. Porque às vezes na central, se o cara errar e carregar demais a mão no aditivo retardador, esse é um controle. Então, de alguma maneira, as concreteiras também precisam ir além, né, dos ensaios mecânicos. Então, assim, uma coisa muito tranquila que se indica, pô, o concreteiro, o Concitra tem visto, concreteiro, mede ali a temperatura, não tem um calorímetro isotérmico, bota lá um isopor, bota um termopar para cada lote, vê a curva de evaluação de calor, né, coisa super barata que você consegue expandir, porque se o cara errou no lote, se ele está retardado demais, se ela está retardada de menos, antes até da retenção e da propriedade mecânica, a evolução de calor do sistema vai ser diferente. Se o lote de cimento veio diferente, porque isso também tem questão do lote de cimento, né? Então tem algumas coisas que tem que ser levado como norma para a central de concreto ter como laudo de saída, né? Em concreto você vende o quê? Consumo de cimento, FCK e SLAMP, né? É isso aí que vem na nota fiscal. A estabilizada há de se considerar. Será que certo número de lotes, cada lote, o cara não teria que ter uma amostrazinha lá de evolução de calor, que é um termopar colocado num copinho lá com 100 ml do produto? Né? Não é nada demais, né? Um termopar e você botar ali não é uma coisa... Cara, não é nada. Assim, mas assim, são questões que não estavam na agenda, mas começam a vir para a agenda. E quando você chegar na obra e o cara da central de concreto fala, olha, minha curva de calor está bacana, e der problema na obra, você sabe que foi problema na obra, não veio problema de dosagem, né? Então tem pequenos cuidados, que além dos ensaios de controle lá no recebimento, que você falou, um squeeze, como é que é essa aderência, tem algumas coisas que deveriam vir na nota fiscal, né? Instabilizada, eu brinco, a curva de calor de hidratação deveria ir na nota fiscal, porque é isso que você compra quando compra uma estabilizada. Né? Esse é o mecanismo que você está comprando. Né? Se isso vier, acabou as dúvidas sobre o que está vindo, porque aí passa a ser responsabilidade do formulador ajustar aquilo que ele está vendendo. Essa é uma questão extremamente relevante, né? Agora, em relação também às centrais de concreto, assim, da necessidade de adaptações, né? Existe muito na área de argamassa questões ligadas assim a exigências muito estranhas, assim. Por exemplo, de onde vêm essas exigências? A gente sempre brinca em argamassa, isso não é da estabilizada, mas ela também paga conta, né? Alinhamento da parede. O cara calcula uma argamassa para ser 2,5 cm. Se começa a ter muito desalinhamento, muito desaprumo, etc., a argamassa estabilizada ela tem menos margem de manobra na obra de ser corrigida que uma ensacada e que uma virada em obra. Porque a ensacada e virada em obra, lá no final, o cara ainda tem o poder de ajustar a consistência dela, né? Tira um pouquinho da água, põe um pouquinho a mais de água, né? Joga na betoneira um saquinho mais de alguma coisa, né? Isso não acontece na estabilizada. Essa torneira final de ajuste o cara não tem, porque ele vai só dar uma homogeneizada ali com a mão, né? Então, assim, isso é um controle. Então, o grau de controle da operação tem que ser ajustado, lembrando que o cara lá na ponta, o Zé lá da ponta, não tem aquela torneirinha para deixar ela mais molinha ou mais durinha, vai ser o que tá. Né? Essa é uma coisa super importante. E na entrega estabilizada, que aí é uma questão muito importante, que aí eu queria ouvir a tua opinião, assim, cada obra, às vezes, assim, concreto, o cara vende um caminhão cheio, de 4 metros cúbicos a 8 e é uma entrega única, tem até norma. Agora, estabilizada, tem condições que o cara vende fracionado. E nesse fracionado, ele bota 1 metro aqui, 2 metros ali, e cada vez que ele sai para a rua, para não ganhar uma sujeira na rua, ele lava aquele funil de entrada do balão, né? Uhum. Cada vez que ele lava o funil de entrada do balão, vai água para dentro da formulação. Então, assim, e aí o último que recebe, ele recebe uma argamassa com teor de água maior que o primeiro que recebeu. Né? É isso aí. Então, ela é uma coisa de detalhe. Será que é negócio ficar vendendo fracionada? É isso que eu queria ouvir a tua opinião. É uma encruzilhada, porque dificilmente o cara vai usar, sei lá, 5 metros cúbicos num dia, né? Porque é um volume muito grande, a não ser que sejam obras de grande porte, né? Mas uma obra de um prédio ali, o cara não vai usar
Porque, de novo, aquilo que eu falei, o ideal é que ele receba essa massa todos os dias. No mês de agosto de 2020, o cara vai receber do dia 1 ao dia 31, exceto os finais de semana. Então, provavelmente, ele não vai usar 4 metros cúbicos por dia, né? Que seria para compensar uma saída do caminhão, usando metade de um caminhão de 8. Então, fatalmente, ele vai fracionar. Eu não consigo enxergar uma forma diferente, a não ser que o cara cobre um pouco mais por isso. Ele vai sair da central dele para entregar, sei lá, 3 metros cúbicos, na melhor das hipóteses, só para aquele cliente. Vai voltar com o caminhão para lá. Acho difícil. Então, aí já abriu assim, uma questão que estava se discutindo. Então, de repente, na recebimento, uma coisa direta que tem que ser feita é uma medida da densidade do material ali, né? Um baldinho com voluminho padrão e uma balança, e acabou. E aí, o cara que transporta, ele sabe o limite de água que ele pode colocar até o fim para ele controlar a argamassa que está chegando em cada cliente. Né? A graduação da engenharia, você dá aula para a graduação do civil, né? A gente, quando eu me formei no final em 1996. Eu sou engenheiro do século passado já. É triste, né? Mas a gente é do século passado. E a maior coisa que falava assim, não, pô, a obra não tem balança, não. A obra, quando você vai dosar concreto, é tudo igual. Uma balança já tirou um grande problema, que é o teor de ar e a densidade do produto, meu. Aí o cara me fala que não tem balança em obra, mas por que não tem balança? Não, porque não tem. Não, calma aí, pô. Calma aí, a gente está em 2020. Você pode comprar essa balança no Mercado Livre. Não é um produto caro. Você não está falando de nada demais, não. Na hora que vai... Aí, se a gente for para a questão da mistura, você falou, não, a gente vai fazer... O ideal é fazer uma mistura mecânica na estabilizada. Seria o ideal mesmo. Mas ainda não tem. Não tem, o cara é na mão. Mas o bicho, eu fico pensando... não sei se algum... Virgínia, não vou nem perguntar, mas você já deve ter misturado uma argamassa C3 na mão. Meu amigo... Você pega uma argamassa C3 e tentar misturar na mão, olha, Virgínia, olha que tem gente de BH de prova aqui, não diga que você fez isso. Senão o nego vai dizer que você tá... Não, eu já fiz, mas é inaplicável. Você vê que a argamassa não vê consistência. Então, aí hoje todo mundo que vai misturar uma argamassa C3 pega uma esmerilhadeira daquela, bota aquele caninho e faz a mistura. Pô. Não tem nada demais você fazer isso. Então... Você está usando a argamassa estabilizada, o que custa ter uma balança na obra? Aí você vai ter um controle de densidade, vê como a gente já começa a ganhar. Aí tem controle de densidade, diretamente você está controlando a incorporado. Aí começa. Então você começa a ter uma série de outras vantagens por causa de um equipamento a mais que você tem. Então, você fala do squeeze, tá bom, você não vai ter, porque quando fala em squeeze, o cara pensa logo, não, é aquele squeeze com uma prensa com deformação controlada. Isso aí vai ter lá no laboratório, mas na obra você até pode ter um ensaio equivalente, ou que pelo menos dê uma resposta que possa, junto com essa outra da densidade. Há anos atrás, a argamassa de assentamento, o pessoal da Federal de Santa Catarina tinha um equivalente a um squeeze, né, o GTEC Test, por exemplo. Essas coisas têm que chegar. Então, assim, respondendo a uma questão aqui, a obra tem responsabilidade pela tecnologia, isso que é importante que se entenda. Toda economia de custo que você tem do teu negócio, ela tem um preço. Quer ter um cuidadinho com as caixas e um pouquinho de controle tecnológico, mas não é um controle da NASA, né? Não é ciência espacial, é uma balancinha, um teor de ar, uma umidade, coisa assim. Como é que hoje a gente tem feito controle de umidade de uma maneira super sofisticada no laboratório? Nós compramos um forno de micro-ondas, cara. Bota a argamassa ali no forno de micro-ondas, que quando não está fazendo controle de umidade, o cara faz pipoca, esquenta marmita, faz qualquer coisa que seja. Então, assim, não precisa de coisa cara demais. Você já está ganhando muito com a tecnologia. Agora precisa ter controle, porque você é parcialmente responsável pelo negócio. Então, assim, a concreteira, por isso que eu dou dica para a concreteira, tirou teu calor, chegou na obra, acertou a umidade, dali para frente é do teu usuário, cara. E sem discutir o bloco, né? Não estamos discutindo o bloco aqui nessa live, porque vamos falar que o substrato está bem preparado, do jeito que você quiser. Então vamos deixar fora da discussão de hoje. Então, assim, a ideia que a gente tem discutido no Concitra é olhar assim, o que é de responsabilidade da concreteira, o que ela deveria controlar, o que é responsabilidade do cara do recebimento, o que ele deveria controlar. As questões não podem achar que Shazam, eu comprei uma argamassa para misturar, eu só vou jogar na parede e eu não vou controlar no recebimento. Isso aí é entregar um cheque em branco para o problema. Mas, Rafael, a gente vê isso aí, inclusive, em outros materiais, que, na verdade,
O fabricante ele te entrega um produto com os ensaios realizados por ele, mas a responsabilidade da validação desse ensaio é do construtor. Então, porque ele vai ser aplicado dentro do canteiro, tem a interferência da execução e da mão de obra. Concordo plenamente, mas assim, existe a diferença da estabilizada, que ela trouxe um alívio para a obra. Assim, eu estou recebendo um produto pronto. Sim. Então, quando você bate, você usa o misturador, tanto virado em obra, que você industrializa no canteiro, professor Sabatini, Mércio fizeram muito isso na vida, né? Quando você recebe um saco, recebe um silo, você tem uma ação de industrialização na obra, que é a produção desse material. Então, de alguma maneira, você já vai naturalmente controlar o que você fez, porque você fez. Quando você terceirizou, o produto chegou pronto, aí a pergunta é a seguinte, aí é uma questão negocial. Olha, eu estou te comprando uma argamassa, mas eu quero que você me entregue, e na hora que você me entregar aqui, você faça os ensaios de controle, eu pago por isso. Vai estar no preço da argamassa, vai ser uns centavos a mais para o cara lá, ele leva lá ó, qualquer coisa, ele tira umidade, ele te mostra ali. Ou não, você na tua obra, você não confia no cara, ou você não quer confiar, ou você quer double check, quer checar 2 vezes o que vem, você vai fazer. Mas é importante saber que esse produto que chegar pronto na obra, ele vai sofrer uma série de outras etapas depois que são de sua responsabilidade. Você que vai remisturar quando ele sair da caixa, você que vai jogar ele na parede, então você continua corresponsável. A obra é corresponsável pelo sucesso e o desempenho. Porque aí a pergunta é o seguinte, se der uma patologia lá, como o Ângelo achou, quem paga o reparo? É a eterna pergunta, né? Primeiro a gente não quer que ninguém morra, né? Por causa de um negócio. E deu um BO lá, quem paga? Então, assim, entendeu? É importante você ser um pouco, não desconfiado, mas cauteloso, de dar uma checada no que está recebendo, né? Recebeu, chequei. Essa coisa da terceirização, tem um engenheiro aqui chamado Henrique Suassuna, né? Ele inclusive trabalhou em São Paulo também, é um cara bem conceituado aqui, e ele defende a teoria seguinte, que a construção civil, o cara vai terceirizar qualquer coisa, aí ele chega assim, não, por exemplo, o cara vai executar a pintura, aí você vai, paga o metro quadrado da pintura aplicada e deixa o cara fazer do jeito que ele quer lá. Isso não existe. Quando você é um bom construtor, quando você terceiriza desde serviço e material, que é o caso que a gente está falando agora, você tem também que conhecer que terceirização é essa, que produto é esse que você está comprando. Então, vai ter, obviamente, a responsabilidade do fornecedor, ele tem a responsabilidade do que ele está entregando, mas essa responsabilidade vai até a página 10 ali. Da página 10 vai a responsabilidade de quem está construindo. Então, é assim que a gente precisa enxergar as coisas. Você não pode pensar só, não, então eu estou comprando uma argamassa estabilizada, beleza, então se der problema, é só porque a estabilizada veio ruim. Calma lá, não foi estabilizada, a industrializada, mesma coisa. Né? Se você comprar uma argamassa estacada e der pau lá, e se o pedreiro eu sei o que eu falo, se o pedreiro é torcedor do Náutico de Santa Cruz, vai dar problema na segunda-feira, que o cara não vai saber aplicar, porque ele vai estar com raiva da vida dele, entendeu? Então, é assim que funciona. A gente tem que saber que a mão de obra também vai ter interferência naquela eu falei Náutico de Santa Cruz, que é aqui em Recife. Se fosse em Belo Horizonte, não sei se é Cruzeiro, que agora o Cruzeiro está lá na Virgínia. A gente tinha combinado, eu tinha prometido que não ia falar de futebol com você hoje, mas tudo bem. Virgínia, próxima pergunta, passa adiante. A Pio Sport ganhou, fez um gol agora, eu soube agora aqui que fez um gol. Colado do rebaixamento. Você está feliz, então. Vamos lá, continuando. O Emerson fez uma pergunta aqui, vou botar ela na tela. Ele fez uma pergunta, vejo muita dispersão de resultados de resistência à compressão na argamassa estabilizada, associada à falta de cumprimento de procedimentos adequados na obra. Um pouquinho do que a gente começou a falar aqui, e aí eu acho que se vocês pudessem discorrer um pouquinho mais em relação àqueles cuidados, porque a mão de obra interfere, o cuidado de treinar essa mão de obra, porque não adianta você ter um excelente planejamento, um bom produto, uma mão de obra capacitada, porém uma mão de obra que não conheça o produto. Vocês poderiam responder a pergunta dele e associar também com essa questão da mão de obra? Deixa eu só falar uma coisa aqui, Rafael, rapidinho com relação a isso. Primeiro, a dispersão a gente já comentou, a questão da dispersão, sim, porque, né, enfim, se não tiver cuidado, se o cara que vai produzir é o cara que não tem um controle rígido dos materiais, a coisa embanando. Teve uma época, na época do boom, Rafael, a gente percebia cimento aqui, cara de concreteira, recebia cimento
Cara, esse cimento não ia nem para o silo. Vinha quente. Do jeito que vinha, ele colocava. Então, o concreto, que é muito mais, né, robusto, ele sofria, mas nada massa. Chega um cimento a 60 graus, o cara, aplica. Se pegar esse mesmo cimento a 27 graus, ele vai se comportar. Quem sou eu para falar isso para frente? Mas você pega um cimento a 27 graus e coloca um aditivo, ele vai se comportar de uma forma. Esse mesmo cimento a 60 graus se comporta de outra. Então, a gente tem que ver isso. Agora, uma coisa que você falou uma vez para mim, e eu concordo, eu acho que assim, não, é uma grande lição, é aquela coisa. A gente trabalha com indústria e fornece um produto que custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, né? E a gente não pode ter um produto desse cujo comportamento do revestimento seja muito dependente se o operário é torcedor do time A ou do B, se ele está mais... Sabe, a gente não pode ter um produto, não pode ter uma indústria que seja tão dependente assim da destreza do operário. E aí onde entra um cara feito o Rafael, o César, a galera que estuda isso para tentar fazer um produto que seja o menos dependente possível daquele componente ali, daquela mão de obra. Mas vai ter, porque essa é a nossa indústria. A gente não vende carro, infelizmente, a gente pede. Então, vai ter uma parcela do comportamento daquilo dependente da destreza do operário, mas o que a gente luta é para que se dependa cada vez menos. Mas dizer que isso não vai acontecer é impossível. Essa obra, por exemplo, que eu falei que foi bem sucedida, os caras fizeram logística boa. O caminhão chegava, da massa, ele chegava e eles colocavam um caixote metálico específico para essa obra. Grandes caixotes, eu vou chutar aqui, 500 litros mais ou menos, cada caixote desse. O caixote ficava numa condição absolutamente regular, em termos de base. Então, quando ele botava aqueles 2, 3 centímetros de água ali, não ficava aquela coisa inclinada, um trecho com mais água, outro trecho com menos água. Transportava lá para cima no guincho, e chegava lá também, tinha um controle. Então, eles cuidaram da logística para a coisa funcionar. Então, eu até tenho medo de falar assim, não teve uma obra aqui que o cara fez uma fachada de 30 andares e funcionou. Funcionou porque os caras tomaram os cuidados e fizeram os ensaios. Então, muita calma nessa hora, porque vai ter dispersão, vamos controlar. Nem eu, nem Rafael, nem ninguém vai chegar aqui e dizer assim, não, vai ter um fornecedor A que você vai ter garantia que vai funcionar. Nem para ensacada a gente consegue, muito menos para estabilizada, né? Teve até um comentário aqui no chat, tá em nome da empresa, SWO Projetos, que tem empreendimento de 44 andares em João Pessoa há 6 anos, realizado com argamassa estabilizada, ao que eu entendi de fachada, e sem nenhuma patologia, sem nenhum problema. Então, assim, não é o produto, né? Na verdade, o produto, ele é performático e tem toda a sua versatilidade, é um excelente produto. Mas tem que ter cuidados com ele, porque não é simplesmente você falar, a argamassa está aí, pode usar do jeito que quiser, da forma que quiser, sem os cuidados devidos, né? É por aí. Agora, Felipe, você está causando um problema aqui, viu? Eu estou vendo aqui, já tem gente mandando levar o micro-ondas da mãe do cara para a obra, para fazer continuidade. Você está causando problema familiar, cara. A verdade, rapaz, é a coisa mais útil da obra. Um micro-ondas e uma balança. Isso aí. No laboratório, a gente tem uma bateria deles para isso. E para pipoca, é claro. Entendi. Por isso que o Cezinha está engordando, viu? Eu estou achando que essa pipoca com Coca-Cola está complicando a vida do Cezinha, viu? Que é isso, Cezinha está de dieta na quarentena. Faz 4 meses que eu não vejo ele engordar nada, porque eu não vejo ele mais, né? Só pela tela. Pessoal, nós estamos chegando aqui nos finalmente da nossa live. Algumas perguntas foram respondidas durante o processo, outras eu acredito que foram respondidas em parte. Eu deixei o contato de vocês aqui embaixo, eu vou voltar a colocá-lo aqui, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, mas eu acho que a gente poderia dar um recado final para a gente fechar. E esse assunto é um assunto riquíssimo e que tem muita coisa para a gente conversar. Acho que a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas, que a gente tinha assunto para papo durante esse tempo. Mas se vocês puderem dar um recado final aí, qual a visão de vocês, visão de futuro para o produto e tudo mais, seria legal.
Virgínia, bom, então, só para finalizar, agradecer mais uma vez aí o convite, dizer que estamos à disposição para discutir esses temas aí, e esse tema especialmente, né, tão bom, ainda mais na companhia privilegiada aí sua e do meu amigo aí, Rafael Pilege, que é a nossa referência aí nessa área. Tá? E também agradecer todo mundo que está, eu estou vendo aqui no chat, alguns amigos aí, Stefânio, Daniel, lá do Rio Grande do Sul, que tem uma experiência bacana com essa área aí estabilizado, tudo. De qualquer dia a gente vai conversar sobre isso aí, Daniel, para ver também tua experiência, né? O Renato e tantos outros que estão aí acompanhando a nossa live. O que eu posso falar, assim, em termos de produto, eu acho que, eu não tenho dúvida que é um produto que tem, assim, não é nem que tenha potencial, ele é um produto que dá para usar, a gente sabe que dá para usar, agora tem que ter cuidado. Como todo produto da engenharia, tem que ter cuidado. E vamos avançando que a gente tem muito que crescer nisso. Rafael, um abraço grande, meu irmão, bom revê-lo. Muito bem. Uma coisa, eu não sei se ele está aqui, professor Antônio Júnior, Antônio Neves, grande cruzeirense, fez aniversário ontem, 55 anos. Ele não está nos vendo, mas eu vou mandar aqui um abraço para ele. Cruzeirenses não estão vindo em público, essa que é um detalhe. Eu acho que ele professor de esporte. Não, estou aqui. Eu não vou falar de futebol. O pessoal acha assim, a gente não pode, às vezes, condenar ou elogiar a tecnologia sem, de fato, conhecer as suas virtudes e defeitos. Conceitualmente, funciona muito bem. É um produto industrializado ou preparado com controle. Então, assim, tem tudo para dar certo, mas ele tem que depender das suas boas práticas, assim, e ele tem uma responsabilidade dividida. Então, assim, a gente acredita muito na tecnologia, a gente acredita muito em industrialização de argamassa, né? Nada contra a virada em obra, mas a gente acredita que a gente precisa procurar cada vez mais técnicas que melhorem a nossa produtividade e a nossa eficiência, assim, né? Então, tudo aquilo que acelerar a velocidade de construção, reduzir custo, reduzir desperdício, sou amigo, estamos dentro, porque é isso que a gente precisa como sociedade, né? Nem só falando como pesquisador da área de materiais, da área de argamassa, etc. Então, a gente, quando foi apresentada a tecnologia, vários SBTAs atrás, como o Ângelo contou a história, era muito divertido aquela briga, né? Argamassa industrializada contra estabilizada, né? Não tem essa discussão. Cada lógica, cada tecnologia vai ter seu ambiente ideal. Vai ter locais que o canteiro não vai dar logística para estabilizada, vai ter que ser saco ou vai ter que ser silo. Então, assim, cada tipologia de obra, cada ambiente tem soluções diferentes. Agora, a produção em obra, ela funciona como qualidade. Se você conseguir viabilizar em produtividade, estamos juntos e acreditamos também. O que não podemos endeusar ou condenar tecnologias por maus aplicadores. Ou tipo aquele que o Ângelo começou falando, queimar o filme na entrada. Então é isso que a gente defende. Então, assim, o Concitra está aberto a interagir a todos, meu e-mail está aí, outras dúvidas que a gente não conseguiu responder, tanto o Ângelo como eu podemos receber por e-mail. Virgínia, se for encaminhada, fique à vontade, a gente está aí para contribuir. Né? Se eu não responder, o César responde, né, por mim, então tá tudo certo. Eu queria finalizar, como prometi, mandando um abraço para o seu Chico, né? Pai do Ângelo, que faz aniversário essa semana. Parabéns, seu Chico, seu filho é um menino muito bom. E hoje o senhor está contente pelo Esporte Recife, mas eu tenho uma confissão. Seu filho não é só torcedor do esporte. Aqui em São Paulo ele gosta do Corinthians, meu time, né? Eu garanto isso. Então eu agradeço a todos aí. Espero estar aberto para o debate. E a prosa, falar de argamassas inverso e prosa, é a live que o meu colega Ângelo vai fazer aí semana que vem. Sobre isso daí. Prosa com o Ângelo. Engenharia e prosa. Dia 5 na Tecomate. Eu não sei nem como é que chama isso, mas é @Tecomate, na live lá da Tecomate. Então, eu já mandei minha pergunta para ele. Quantos cigarros for um pedreiro por dia? Ele não quis me responder, mas está tudo certo. Dia 5 eu respondo. Mas obrigado, seguinte, pessoal. Ângelo, poderia mandar para a gente o link, quando tiver o link, e aí eu mando para todo mundo. Para finalizar, pessoal, a nossa live vai ficar gravada no YouTube, assim que encerrada aqui, ela fica disponível no YouTube. Agradeço a participação de todos, vários felicitando aqui você, Rafael e Ângelo, pela excelente live, excelente conteúdo, a contribuição dada. Meu muito obrigada como ABCP,
e também por aqueles que, transmitindo a mensagem daqueles que estão aqui no chat, nos sigam aí nas redes sociais, para que vocês conheçam as atividades que nós estamos fazendo aí a cada 15 dias.